Olá, bem-vindos a mais uma videoaula do canal. Aqui, como sempre, professor Eduardo, e você está no Sistema de Ensino Monte Carlo, um canal pensado, idealizado e feito para você, estudante do ensino fundamental, do ensino médio, do ensino superior, você pesquisador, até mesmo curioso da matéria. Esse canal foi pensado para você, com o objetivo de democratizar o ensino público, de torná-lo mais viável, né? A forma de você adquirir conhecimento, de você produzir conhecimento, de você utilizar do conhecimento acadêmico na área de humanas, história, filosofia, sociologia, geografia. Desde já peço desculpas, a garganta ela ainda está um pouco irritada, mas já bem melhor do que ontem. Hoje, mais um conteúdo do nosso módulo de filosofia e aquele nosso quadro que você já está tão acostumado, o filósofo da vez. E hoje, Bertrand Russell. Desde já vou pedindo o seu like, o seu comentário, que você se torne inscrito do canal, que você divulgue os conteúdos aqui do canal para juntos, né, democratizar o ensino público e mostrar a relevância dos conteúdos aqui colocados para a plataforma do YouTube e para que assim esse canal público e gratuito ele continue existindo para você estudante, tá? Então vamos lá, gente. Rousseau, ele é mais um filósofo do século XIX. Ele é nascido em 1872 em Trelick, Inglaterra. E a sua importância é que ele é o fundador da lógica moderna. A teoria de lógica é fundada por Rousseau. E ele faleceu em 1970 em Merioneth, Inglaterra. Tá? Como a introdução já diz, ele é o filósofo da lógica, ele é considerado como lógico, tá? E eu trago para vocês a seguinte imagem. Tente visualizar o seguinte contexto, onde você dedicou 30 anos da sua vida ao desenvolvimento de uma teoria dos fundamentos da matemática, que agora considera pronta. Você trabalhou durante 30 anos essa teoria e agora você apresenta ela ao público. Então você recebe uma carta pelo correio, né? Imagine um cenário do século XIX, tá? Aí tá, a tecnologia da internet ela ainda não existe. Vamos usar de criatividade. Então você recebeu uma carta pelo correio e nela um argumento simples que destrói o seu sistema por completo, que na verdade não era só um sistema, é a obra da sua vida, uma obra que você dedicou 30 anos para ela. E foi justamente isso que aconteceu com o filósofo alemão, o Gottlob, mais conhecido como Frege. Gottlob Frege, em 1903. E essa carta era de Rousseau. Frege ele foi o teórico matemático e Rousseau foi o cara que ele argumentou contra essa teoria matemática, mostrando que ela era falha, tá? E ele argumentava, ele mostrava, ele expunha a falha dessa teoria da seguinte forma: ele propôs um cenário, ele propôs um problema, onde um bibliotecário, chefe de uma biblioteca, um dia, né, esse funcionário pesquisando encontra uma série completa de catálogos que detalham todos os livros das várias coleções daquela biblioteca. Quando consulta os catálogos, descobre que eles não foram reunidos consistentemente. Alguns deles incluíram a si mesmos, como membros das coleções que detalham, e outros não. Ou seja, havia alguns catálogos que estavam incluídos e outros não naquela listagem. E então esse funcionário decide criar o catálogo mestre, que listará esses vários catálogos, né? Já que ele encontra catálogos que estão incluídos e catálogos que não estão incluídos, então ele vai fazer um catálogo único, né, para poder listar todos aqueles exemplares ali da biblioteca. Mas então ele deve se lembrar de que existe dois tipos de catálogos. Aqueles que incluem a si mesmos em suas entradas e aqueles que não incluem a si mesmo em suas entradas.
Assim, esse funcionário, né, decide que o certo é criar 2 catálogos e não apenas um. Você já deve ter imaginado que essa teoria matemática de Frege trabalha com conjuntos, tá? Aqueles conjuntos matemáticos dos números reais, dos números racionais, né? Então é toda uma ideia teórica de conjunto. Então, diante disso, o dilema. Como você decidiu que os catálogos mestres são catálogos, eles devem conter a si mesmo em suas entradas, porque é assim que se trata um catálogo. De cara, ele é listado na entrada. Não há problema algum com o primeiro dos 2 novos catálogos. Lembra-se que você está criando mais 2, além dos 2 que já existem. Aquele que enumera todos os catálogos que incluem a si mesmo em suas entradas, uma vez que ele só pode incluir a si mesmo como uma entrada. Ele só pode ser incluído uma única vez. Mas você emperra diante do segundo, aquele que lista todos os catálogos que não inclui a si mesmo em suas entradas. Por quê? Porque ele já foi listado, então cada catálogo ele só pode ser listado uma única vez. Isso é a lógica da biblioteca. Se ele tiver uma entrada que se refere a si mesmo, então não é um catálogo que não inclui a si mesmo como uma entrada. Portanto, ele não deve ter uma entrada que se refere a si mesmo, porque ele já foi listado como o que não tem entrada. Mas se ele não tem uma entrada que se refere a si mesmo, então ele é um catálogo que não inclui como uma entrada. Portanto, ele deve ter uma entrada que se refere a si mesmo. E então, esse funcionário, né, descobre que ele entrou num paradoxo, que ele está travado dentro desse dilema. Isso tudo foi um exemplo para tentar explicar onde foi que o teórico matemático ele falhou, onde é que essa teoria ela é falha. Na verdade, essa é uma versão daquilo que atualmente é conhecido como paradoxo de Rousseau, o argumento que aniquilou Gottlob Frege em 1903, e sua expressão mais formal diz o seguinte: será que o conjunto que não inclui a si mesmos como membros inclui a si mesmo como membros? Se isso acontece, então ele não deve incluir. E se isso acontece, ele não deve incluir. Isso é uma teoria de conjunto. Se você revisar a matemática, você vai ver que tem conjuntos que eles não incluem, o que eles não se incluem, então por isso eles são conjuntos mistos. Mas numa biblioteca você não consegue fazer isso, porque aí você teria que ter vários exemplares do mesmo título. O argumento real é bastante direto e suas consequências foram enormes, porque destruiu a teoria de um matemático que ele levou 30 anos para construir. Ele mostrou que havia algo errado no modo como as pessoas pensavam a respeito da lógica e da matemática na virada do século XX. É claro que esse argumento é apenas uma pequena parte da contribuição de Rousseau para o modo como atualmente pensamos sobre a lógica. Porém, é indicativo do estilo de seus primeiros trabalhos, né, que ele era rigoroso, ele era sensato e arrasador, porque ele conseguiu arrasar o trabalho de 30 anos de um matemático. Para finalizar, turma, essa aula de hoje, eu criei esse esquema aqui porque pode ter parecido um pouco confuso o exemplo da biblioteca, né? Então imagine o seguinte, que você trabalha numa livraria, numa biblioteca, que seja, onde você tem 2 prateleiras, onde uma prateleira você vai colocar as seções alfabéticas A e uma segunda prateleira com seções alfabéticas B. Você tem uma seção A e uma seção B, certo? E você tem livros com a seção A, com a seção B, mas você também tem livros que tratam de A e B. Só que você só tem 2 prateleiras. Se tratando de um espaço físico estático que você não pode ampliar, como é que você faz para agrupar esse exemplar que trata A e B, ou na seção A ou na seção B? Você não tem como. Ou você teria
2 exemplares do mesmo, um para cada seção, ou você consegue uma terceira prateleira para colocar os exemplares que trata de A e B. É mais ou menos isso onde a teoria matemática de Frege ela emperrou na questão dos conjuntos. Porque no espaço, na matéria, no nosso meio contingente, muitas das vezes você vai ter um único elemento. Então, esse único elemento, para você classificá-lo, você por vezes não consegue classificá-lo de uma forma única e inquestionável. É assim que funciona. Às vezes você tem um elemento que ele se encaixa em vários aspectos de categoria diferente. Então a lógica de Rousseau ela vai trabalhar isso, que nada é estático, mas que tudo é relativo, que tudo pode ser analisado, que tudo depende de cálculo, dentro de uma sensatez. Turma, esse foi o nosso vídeo de hoje, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que ela tenha sido útil e produtiva para vocês. Não esquece de acompanhar os conteúdos do nosso canal. Vídeos aqui quase todos os dias, por não dizer todos os dias, né? É uma vez ou outra por uma questão esporádica que eu não coloco vídeo aqui. E continuando todos juntos, até uma próxima.